Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, já faz alguns dias que o Lula tá falando sobre ele não ser candidato, muitos aliados dele estão seguindo esse mesmo caminho, e nós tivemos uma entrevista dele, onde ele fala exatamente sobre isso, sobre a possibilidade dele não ser o candidato. Eu não decidi se serei candidato ainda. Vai ter uma convenção em junho. E eu, para decidir ser candidato, vou ter que apresentar um programa. Vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Ou seja, ele já está falando que não vai ser candidato. Porque o Lula não tem nada de novo a apresentar. A mentalidade do Lula é ainda da década de 80, 90, bem antiga. Todos nós sabemos disso, que ele tem uma mentalidade bem antiquada. Ele não tem nada de novo para apresentar. Todo mundo sabe que dificilmente eu deixarei de ser candidato, porque vai ter convenção, eu vou propor ao PT necessidade de reconstruir uma aliança política forte. Ele falando aqui sobre aquele negócio dos fascistas governar o país. Olha, se nós pegarmos a ideia do fascismo mesmo, dos últimos presidentes mais próximos de ser fascista, isso no sentido é, da palavra mesmo, daquela questão do Estado ter o controle sobre as empresas, como também as empresas trabalharem em prol do Estado, o presidente mais próximo do fascismo foi a Dilma, quando para analisar bem. O Lula também, mas então, isso daqui é aquele popular. Fascismo deixou de ser uma ideia política barra econômica e passou a ser uma ofensa. Então, como disse, quando a pessoa fala, chama alguém de fascista, é porque não tem argumento. Lula sabe que está isolado politicamente, sem condições de montar uma grande aliança de partidos em torno de sua reeleição. Vale falar que o PSD e o MDB já não fecharam com ele nacionalmente. E por causa disso corre o risco, inclusive, de ter menos tempo de TV que os adversários. O presidente falou sobre Camilo Santana, que é o governador do Ceará, e o presidente disse que o ex-ministro da Educação iria começar a rodar pelo país para tornar mais conhecido e para buscar novos voos na política nacional. Daqui, falando nesse sentido, Lula lança Camilo Santana como seu provável sucessor, dia 1º de abril. Eu preciso do Camilo viajando esse país. Na hora que ele deixar o ministério e assumir o Senado, ele tem ele tem mais mobilidade de viajar ao Brasil e falar coisas que, como ministro, ele não pode falar. Então ele aqui já está tentando se descompatibilizar um pouco e lançar realmente o Camilo Santana. Vale falar que isso daqui pode gerar o mesmo efeito que teve com Haddad na última eleição. Que o que aconteceu? O Haddad simplesmente fez toda a campanha pro Lula, 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 Lula. No instante que o Haddad entrou, todo mundo ficava naquilo que o Haddad ia receber o 100%, herdar 100% dos votos do Lula, não herdou e perdeu. Isso daqui é também algo que aconteceu mais recente com a Kamala Harris, que o pessoal falava que os votos do Biden eram tudo para ela, o Biden deixou no último momento e não foi os votos, e ele perdeu a eleição. E ainda sobre isso nós temos aqui, ó. O que faria Lula desistir da reeleição, segundo os caciques do Centrão? Importante liderança do Centrão aposta que o presidente Lula pode desistir de disputar a reeleição caso as pesquisas indiquem Flávio Bolsonaro à frente do petista fora da margem de erro. Talvez nem por isso, porque nós sabemos que o Lula é extremamente prepotente, ele se acha muito e tudo mais. E mesmo numa dessas, ele ficaria muito na ideia de, não, eu posso virar, eu posso ganhar. Mas, com ele acabando o governo dele está sendo muito mal avaliado. Mesmo até está sendo um resultado econômico pior do que o de Bolsonaro, sendo que Bolsonaro enfrentou a pandemia e conseguiu vencer, de certa forma. E se saiu bem, o Bolsonaro, enfrentando a pandemia. E o resultado econômico do Lula está pior que esse. E ainda nós tivemos isso daqui, que eu achei interessante. Lula 3.0 tem um problema de comunicação, que se chama Lula. É... Aí
A ideia principal é que o Lula perdeu o poder de comunicação da maneira atual. Ele tem uma mentalidade de comunicação muito antiga e não está conseguindo comunicar corretamente com o público atual. Vale falar que quando nós observamos, a rejeição do Lula está alta principalmente em cima dos mais jovens. Sinal que essa visão que o Lula não sabe se comunicar no mundo atual é a mais correta. Mas vamos pensar um pouco sobre a última eleição dele, quando ele conseguiu superar o Jair Bolsonaro. Ele superou basicamente por conta que a Globo deu todo aquele apoio. Ainda teve o Alexandre de Moraes, que, como um Tribunal Superior Eleitoral, deu todo apoio. Ele basicamente foi um advogado do Lula sentado na cadeira de ministro, além de da Globo e todos os artistas fazendo propaganda sempre e tudo mais. Muitos artistas, inclusive, se queimaram muito por apoiar o Lula. E, mesmo com tudo isso, ele gastou muito, não só financeiramente, mas em favores para derrotar o Bolsonaro. Mesmo assim, a diferença foi pequena. E ele não tem toda a força que ele tinha no início do governo. Já perdeu apoio. A, a Globo está insatisfeita com ele. E não vai ter o Alexandre lá no Supremo, ou no Tribunal Superior Eleitoral, para auxiliar ele tanto. E, então, basicamente, tem poucas chances. Sem falar que o governo dele está muito fragilizado. Talvez, aí é a questão porque eu acho que ele deve desistir, mas deve ir o máximo possível. Ele vai tentar ao máximo melhorar a imagem do governo dele, principalmente com essas obras assistencialistas que ele vai tentar, mas não está melhorando tanto a imagem. Fala que é questão de comunicação, ele já está nesse ponto de criar um novo órgão só para fazer propaganda dele, mas mesmo assim não está sendo tão eficaz. Vale falar que quando nós olharmos os índices de rejeição, é muito o pessoal mais jovem e isso prejudica muito a imagem dele. Porque mesmo que o pessoal assim não vote, faz propaganda e conversa pelo WhatsApp e tudo mais. E o Lula não consegue ter uma boa presença nas redes sociais. Essa é a verdade. Qualquer um que analise percebe isso. Então, o que eu acho? Ele vai tentar ao máximo emplacar o mesmo seu nome. Se o Camilo Santana começar a se sair um pouco melhor nas pesquisas, talvez seja realmente substituído. Agora, a tendência é que ele opte mesmo por não concorrer, porque ele sabe que as chances são muito baixas dele ser eleito, pois ele não vai querer terminar sua carreira política perdendo para o Flávio Bolsonaro. Aí vai entregar o Camilo Santana aos leões. E toda essa indecisão de nome beneficia muito o Flávio Bolsonaro, pois se o Lula está tão indeciso se vai ser ou não candidato, isso prejudica o próprio nome dele, prejudica o nome do Camilo Santana, assim como prejudica também o nome do Haddad, que é um dos possíveis candidatos do lado do PT. Ok? Era isso, obrigado, tenham todos um bom dia.